Hoje é dia de falar de trajetória profissional, daquelas bem inspiradoras. A minha convidada é a Ana Vieira, que começou a sua carreira como atendente de saque e hoje é gerente de relacionamento de uma multinacional. Fica aí que hoje tem história interessantíssima pra gente. Eu sou a Lígia Bernardes, bem-vindo ao canal. Te convido a se inscrever, deixa aqui seus comentários e se a história te tocar, compartilhe para geral. Aninha, bem-vinda ao canal. Oi, Lígia, oi para todo mundo. Muito bom estar aqui com você. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E para começarmos a sua trajetória, Ana, você hoje é uma gerente de relacionamento de uma multinacional, ou seja, para quem não sabe, gente, ela coordena o saque de uma grande empresa e ela tem aí, entre pessoas diretas e indiretas, a liderança de mais de 60 pessoas e tem muitos prêmios aí de bom atendimento na carreira. O que eu quero saber é como que lá atrás você ingressou no mercado de trabalho como atendente de saque? Como que foi essa sua história de começar a carreira? Lá atrás, eu vou tentar sumarizar ao máximo aqui para a gente ter uma história bem interessante para o pessoal e não ficar cansativa. Eu nasci em São Paulo e os meus pais se mudaram. Eu tinha 2 anos para o Guarujá, então a minha infância e adolescência eu vivi no litoral. E aí, quando a gente pensa no início dessa trajetória, tem os dois lados, né? Tem essa questão do lado de trabalhos informais, porque eu sempre tive essa veia meio independente, queria ter o meu dinheiro. E era uma época na minha infância que tudo bem, um adolescente, né, procurar emprego, trabalhar em alguns lugares. E eu trabalhei de babá com 15 anos, eu trabalhei em quiosque de praia no final de semana para fazer um extra. E eu vim de uma família, né? Quando a gente pensa na estrutura, né, da base familiar, eu vim de uma família super simples. Eu devo ter sido uma das primeiras a se formar numa faculdade, uma das únicas a chegar a fazer uma pós-graduação e tudo. Então, tudo sempre foi bastante, assim, trabalhado, suado, né? E com muito orgulho, não temos nenhuma situação, não é uma situação triste, pelo contrário. Eu conto isso como início da trajetória, porque eu acho que a gente passa a dar mais valor, sabe? Quando você passa por alguns perrengues, algumas formas de ganhar, né, suadas de ganhar uma grana. Então, teve essa parte mais informal. E com 15 anos eu fiz o curso do menor aprendiz, fui trabalhar no escritório de advocacia. Na faixa de 18, a gente volta para São Paulo. E ao retornar para São Paulo, eu começo a trabalhar com meu tio, já sem registro ainda, comércio, alguma coisa assim, final de semana, só tendo folga às terças. Trabalho de comércio é um trabalho bem puxado, assim, questão de carga horária e tal. E aí, sim, chega um momento de uma oportunidade, uma colega de escola, ainda no colegial, comenta a oportunidade de telemarketing. E a gente foi fazer entrevista, passei na entrevista, iniciou-se todo um... Quem já trabalha com telemarketing, é comum você ser contratado e você passar por um período de treinamento até para você conhecer todo o projeto, todo o produto. Quando você pensa no serviço de atendimento, você precisa saber de várias frentes. Então, eu passei pelo processo de treinamento. E nesse momento do processo de treinamento, até pela falta de experiência, não que eu não tenha prestado atenção, mas acho que a atenção que eu dei naquele momento não foi tamanha. Naquele momento era um projeto de TV por assinatura. E aí a gente vê o que eu senti quando eu fui para atendimento foi um baque. Assim, quem estiver ouvindo a história e acompanhando com a gente e já trabalhou com telemarketing, os primeiros dias de atendimento é tenso, porque serviço de atendimento a consumidor, o maior volume todo esse volume de trabalho, muita coisa é reclamação, você lida com toda aquela energia das pessoas no sentido de reclamações, frustrações. Então, você tem todo um conhecimento técnico e também um jogo de cintura, uma forma de lidar com essas pessoas para acolher, para tratar toda essa conversa. Então, assim, esse primeiro projeto para mim, e eu lembro de pessoas trabalhando comigo também super assustadas, né, nesse primeiro contato, e eu tinha vindo de outras experiências, e essa foi minha primeira experiência efetivamente formal. E aí foi isso, assim, foi bem traumática, tiveram vários perrengues, mas depois, com o passar do tempo, o projeto, por N motivos, ele se encerrou, e aí eu volto para o mercado de trabalho e, de novo,
eu me coloco à disposição para, obviamente, a minha experiência formal era no telemarketing, consequentemente, o que apareciam eram projetos de telemarketing. Só que aí, o que eu acho legal disso e contar essa parte da trajetória é que eu ouvi de muitos colegas do tipo, não, eu já, tipo, trabalho a primeira vez, telemarketing, depois não quer mais, né? Não, fiquei frustrado, acha que é muito puxado, são 6 horas de trabalho, mas você tem pausas específicas para comida, né, para banheiro e tal, fora toda essa temperatura, que 60%, 70% do seu tempo você está tendo conversas mais delicadas, você tem que administrar e tentar reconquistar aquela pessoa e organizar toda uma situação, com certeza tem um issue ali envolvido, né, um problema ali que precisa ser resolvido. Mas mesmo assim eu volto para uma experiência dentro do telemarketing, só que eu mudo a estratégia, então por isso que eu acho legal, assim, eu precisava trabalhar. E aí, por isso que eu conto o comecinho mesmo, assim, eu acho que quando você passa por experiências de vida, que você precisa viver com pouco, você precisa do pouco fazer muito. Quando você se depara com uma situação dessa, você precisa se reinventar, você precisa ser criativo, você precisa fazer algo para se movimentar dentro daquilo que você tem. Porque você está acostumado a ter, né, algo restrito. Então, nessa segunda experiência, eu já vou para o treinamento com outra cabeça. Cada dia de trabalho, cada pauta de treinamento, eu queria entender tudo, eu queria anotar tudo. Por quê? Porque, para mim, na minha cabeça, assim, na hora que eu chegar lá para trabalhar, eu preciso ter as respostas. Então, a minha dedicação, assim, dobrei. Eu estudava em casa, foi incrível. E aí, assim que eu entro para trabalhar nesse segundo projeto, não deu 9 meses, eu já estava como analista de treinamento. Porque o esforço que eu tive no período de treinamento, eu entro numa operação muito mais preparada, né? E eu acho que isso surpreendeu. Então, acho que essa questão do difícil, você se reinventar, você tentar entender, isso me ajudou muito. E aí, depois, aí foi uma trajetória de analista de treinamento, supervisão, coordenação, até que eu chego na experiência de gerência mesmo, fazendo gestão. No meu maior, tive 100 pessoas abaixo da minha gestão. E é isso, esse foi o começo. Que legal. E que começo, né? E aí, um dos traços que eu acho que se destaca nisso que você acabou de contar é que você sempre teve essa veia aí da independência, que em alguns momentos era uma independência até acelerada. E eu acho que, assim, é bacana, porque da sua história, a gente sempre é exatamente o mood que você trouxe, não é um mood de sofrimento, de lamentação, muito pelo contrário, é um mood de garra, né, de vamos enfrentar. E eu quero que você conte aqui para o pessoal de casa também, onde que entrou um tal de escort na sua vida? O escort, a bis, como é que foi isso? Que eu acho que é bacana as pessoas verem os primeiros suores, né? Também as primeiras conquistas. Na verdade, com os 15, dos 15 até os 17 anos, que eu começo a trabalhar de uma forma informal, final de semana, indo para quiosque, atender o pessoal no momento de divertimento, praia e tudo mais, como eu passei a infância num ambiente que é um ambiente de celebração, Ano Novo, Natal, então sempre muita gente curtindo, né? Estavam na curtição. Então eu sempre cresci com essa cabeça de que assim, não, eu preciso crescer na vida, financeiramente falando, para eu poder também desfrutar. Na minha cabeça, eu convertia essa energia de olhar para aquilo tudo, não com o olhar de, né, uma adolescente, né, mas não com o olhar de, nossa, eu não tenho, essa coisa do drama, né? Não, eu sempre reverti isso para um sentido de o que eu tenho que fazer para também estar ali, estar curtindo e tudo mais. E aí, com 15 para 16, nessa garra de sempre arrumar algum trabalho, fazer alguma coisa, nesses períodos mais festivos do litoral, eu ia juntando minha grana. E com 16 anos eu não esqueço, gente, era o lançamento da Bis. Não vou falar os anos, tá? O ano do Escort Hobby também não vou contar. Mas o que acontece? A Bis tinha um consórcio, a Honda tinha acabado de lançar, meus 16 anos não tinha habilitação. Mas na praia estava uma febre da galera ir para a escola de scooter. Então, cada um ia com a sua scooter, cada um comprava mais, né? Só que o que eu fiz? Minha mãe e meu pai não era um presente que eu poderia ganhar. Eu fui e fiz um consórcio na Honda. Não era uma compra, era um consórcio. 50 vezes de R$50. E eu tinha R$1.000 guardado dos meus biquinhos ali, dos meus trabalhos. Então, eu pensei, eu faço consórcio. Primeiro momento de lance, eu vou dar o lance, não, eu vou dar uma grana, porque ela custava 2.500, era um negócio assim. E aí eu já vou conseguir pegar minha moto, enfim. Foi coisa de 6 meses, eu peguei minha moto e tudo mais, só que aí com 17 para 18 eu mudei para São Paulo,
trouxe a moto comigo, comprei a moto sem ter habilitação, meu pai mal deixava dar uma volta nos quarteirões perto de casa, mas eu tinha bis, né? A independência. E aí, quando eu chego em São Paulo, a gente mudou aqui para o Embu, eu sempre morei no Embu, né? Morando em São Paulo. E os meus primos já moravam no bairro, falaram, puxa, não sei, hein, você com essa moto, porque, né, tem um risco, é melhor você ver seguro. Eu falei, meu, não vai existir isso, né? O seguro de um item de 2.500 reais, eu mal conseguia pagar os 50, porque, né, a renda é super baixa. Imagina pagar um seguro. E aí eu vendi a moto e continuei trabalhando. Quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar com meu tio. E aí juntei mais uma grana, a grana da moto, que já estava, né, paga, que eu consegui receber. Juntei mais uma grana e aí eu me inscrevo na faculdade. Muitos amigos fazendo cursinho, pensando nessa estratégia de federal e tal. E eu com a minha independência, eu brinco que a certos momentos essa coisa da tomada de decisão, tem decisões que foram maravilhosas na minha vida e tem algumas que são meio, né, loucas, que é a história do hobby, do Scott Hobby. Porque eu saí, eu estava já na cabeça, porque eu já tinha feito 18, já estava tirando eu estava no processo de tirar a habilitação. Comecei a andar, eu trabalhava próximo ali do Capão Redondo, ali na Estrada Tapicerica, e no meu horário de almoço eu ficava andando na Estrada Tapicerica, olhando carros, até que eu olhei esse Escort Hobby. Ele devia ter uns 8 anos já rodado, ele tinha mais de 100 mil quilômetros rodado, eu lembro muito bem. Uma compra bem assertiva, né, Ana? Não. Então, e aí eu entro na loja e simplesmente eu quero comprar o carro. Sentei, falei para ele, comprei o carro, falei para o dono da loja, quero comprar esse carro. Amanhã veio para pagar, sabe essas coisas? Mas já deixei minha ficha pronta. Chego em casa à noite, falei, meu, como é que eu vou contar para o meu pai que comprei o carro? Meu. Aí fui para casa, conto para o meu pai, como assim? Eu tenho que levar no mecânico, no funileiro. Quantos mil quilômetros rodados? Já foi batido, não foi? Enfim, levei meu pai no dia seguinte, meu pai já foi com quase o bairro inteiro, né? Porque levou o mecânico, levou o funileiro e aquela conversa toda. O carro, graças a Deus, não havia sido batido, nada grave, né? Essa coisa que mexe com a estrutura do carro e tal. E aí eu aprendi que tinha que olhar isso e tal. Comprei o carro e comecei na faculdade nesse mesmo período, mas foi muito assim, tem certas, é isso que eu falo, assim, eu sou muito acelerada, ansiosa, independente, então tem hora que vou lá e faço, e foi assim a história com a Bis e com o Honda. E com exatamente, com Escort. Muito bom. Não, eu acho que Hobby. Excelente. Escort, Scob. Gente, nós vamos pôr aqui a descrição do carro e a foto para quem ficou com essa curiosidade. Muito bom. Relíquia hoje, Ana. E uma outra coisa que você já começou a falar, que são as suas decisões, né? Que eu acho que até do que a gente vem conversando muito da sua trajetória, isso realmente, essa tomada de decisão, por mais que em algum momento você pode ir para algum lugar que não era exatamente o que você imaginava, mas você vai. Então, você se desloca do lugar que você estava. E eu quero que você comente também para as pessoas como que foi essa sua decisão, por exemplo, da escolha da faculdade, que você começou a contar, mas não entrou muito no detalhe. Que eu acho que isso é importante, como que você resolveu ter a sua estratégia para ingressar numa faculdade. Pelas condições de tudo, né, financeira, e até pela estrutura familiar, que eu não tinha alguém na família para dar algumas dicas, para comentar alguma coisa. O que eu decidi fazer foi, enquanto eu vi algumas pessoas indo para cursinho, eu falei, bom, preciso, eu fui meio imediatista, né? Eu já procurei uma particular que eu pudesse pagar e que eu pudesse, e isso trabalhando no telemarketing, tá? Ainda a trajetória profissional ali, trabalhando no telemarketing. Então, eu já comprei o carro, que eu lembro exatamente, parcelinhas de R$ 160, e entrei na faculdade particular, que com o salário eu conseguia pagar as duas coisas, mas eu só pagava essas duas coisas, a gasolina do carro, zerou. E aí, livro, eu precisava fazer cópias, então tudo muito... E aí meu pai me ajudou, obviamente, um período, mas eu entrei na faculdade, eu nem tentei a federal, porque eu já tinha uma ideia que eu precisaria fazer cursinho, não optei. Fiz isso, e aí no meio da faculdade, pelos incrementos de custos, porque no início eu queria muito fazer arquitetura ou direito, até por ter trabalhado num escritório que tinha as duas frentes, tinha o arquiteto e tinha o advogado. Acabei fazendo administração. O meu raciocínio foi muito... Eu sempre sou muito prática. Eu percebo um pouco... de novo, né? E eu acho que é por isso que eu contei lá no comecinho as experiências. Porque eu acho que por sempre ter que inovar, criar com aquilo que tem na mão, vamos fazer alguma coisa...
Gente, o que mais tem em São Paulo? Empresas. Então, vou fazer administração de empresas, vou me manter trabalhando, vou fazer minha renda. Depois, se eu quiser fazer arquitetura, depois, se eu quiser vir a fazer direito, vamos fazer mais no longo da vida. Agora vai ser administração para eu garantir uma renda. E assim foi. Só que no segundo ano de faculdade, eu lembro que o reajuste foi muito alto, e aí eu já tinha vendido carro por outras decisões pessoais. E aí, nesse momento que fica mais caro, eu fui atrás de outra faculdade. Então, eu decido mudar de faculdade para pagar menos. Então, eu saio de uma particular, eu saio até de uma que está mais popular no mercado e vou para uma menor, com bem menos alunos. Eu saio de uma sala com 60, 70, não lembro exato, mas vou para uma faculdade com 40, 35, 40 numa sala. Amei, graças a Deus, foi uma mudança super boa, os professores eram ótimos e tal. Mas a todo momento a minha cabeça a faculdade eu preciso concluir, e a pós-graduação aí eu faço um investimento mais pesado e trago mais nome para o currículo, né? Eu trago o peso de uma instituição para me ajudar no currículo. Excelente. Muito legal, Ana. Muito legal, porque eu acho que é isso. Acho que as primeiras lições que a gente vai tirando para quem está assistindo, porque a ideia de trazer a história da Ana, né, é para inspirar mesmo todo mundo que não tem os recursos naquele momento para realizar algum sonho, para dar o passo que quer, né, Ana? Como que você se vira para fazer o que você pode para andar? É garantir que você esteja em movimento. E você sabe que a gente conversando agora, me vem na cabeça até essa questão das startups, né? Você vê que a startup, o feito é melhor que o perfeito. Então, a gente tem que se movimentar, a gente tem que fazer... Eu acho que o movimento é esse, não dá para ficar parado. Eu acho que essa sempre foi a minha mentalidade. Como que eu posso, a cada ano, agregar algo num quesito de educação, já que, se você pensa na sua trajetória e a educação no país, então, se você tem uma estrutura familiar que você precisa depender do ensino público, você já entrou no jogo perdendo, né? Você precisa suar um pouco mais a camisa para você chegar no patamar que tem outros profissionais. Então, quando eu comecei tudo isso, eu já pensei, bom, todos os anos, continuamente, eu vou ter que pensar em alguma coisa e fazer mais alguma coisa. E é isso que eu venho fazendo ao longo dos anos. Excelente. E aí, uma outra pergunta que eu quero fazer agora, para já conectar e voltando para a sua trajetória profissional, em qual momento que você efetivamente entrou numa multinacional e que, de fato, teve o selo ali na carteira de trabalho da multinacional? Tem 8 anos. O selo na carteira. Eu tive experiências muito boas nessa empresa de telemarketing que eu entrei. Eu fiquei uns 10 a 12 anos, não lembro exato também, mas sempre se relacionando com empresas grandes do mercado, com experiências. E aí, quando eu chego em patamar de coordenação e gerência, em decisões importantes ali para melhorar e aprimorar o serviço de atendimento. Obviamente que nesse momento eu tenho muito mais essa conexão, não só por ter executado a tarefa, mas eu além de ter vivido vários steps do tipo atendente, supervisor, treinamento, coordenador, gerente, além de conhecer as cadeiras, você começa... eu tenho uma propriedade para falar um pouco do que é o público que está no telemarketing, se está ali atrás de um plano de carreira ou se é só um momento provisório. O que mais a gente escuta, sabe? Porque pela atenção e tudo do trabalho que é ali executado, aqueles que têm paixão. Então, tudo isso agregou para, no momento em que eu tenho esse carimbo na carteira, quando você vai tomar uma decisão numa cadeira mais gerencial, ter essa humanização do todo é muito legal, ajuda muito, mas tem 8 anos. Ah, bacana. E até agora, já que você já puxou essa palavra aí da humanização, eu vou passar para uma pergunta que você, à frente aí dessa sua última posição que você está nesse momento, que você lidera mais 60 pessoas entre pessoas diretas e indiretas, você já tem aí no seu currículo muitos prêmios que foram adquiridos de destaque do saque da empresa em que você trabalha. E a gente sabe que, aí eu vou falar a minha experiência particular, que eu imagino que seja de 90% do público que está assistindo a gente, que é a experiência de ligar para um saque. Raramente você vai ligar para fazer um elogio, né? Você vai ligar já quando você está com os nervos aflorados, você já está aí que já quer reclamar, já está com todo aquele estresse no ar. E você lidera e ganhou muitos prêmios numa área que é tão conflituosa, de tanta tensão. O que você acha que é o diferencial que garantiu que você, liderando uma área tão complexa, ainda consiga se destacar num bom atendimento junto ao consumidor? Acho que tem alguns fatores e pilares importantes. Essa coisa da humanização. Quantas vezes eu não tive que executar um trabalho lá na ponta
Porque a minha vontade, e eu sou muito crítica também, né? Eu sou uma pessoa que eu não vou lá e só executo, a minha cabeça funciona com várias opiniões. Então, imagina eu estar lá na ponta, executando um trabalho que eu não sei quem pensou, por que não conectou o A com o B, que aí eu tenho que ir lá numa planilha, sabe? Umas coisas que você não tem muita integração e tal. Então, eu acho que um dos principais pilares perguntar, envolver as pessoas, quem vai executar. Não é porque eu estou numa cadeira de decisão que eu preciso ter, não sei, um ego, ou não sei o que faz, o que acontece por conta da urgência, mas eu acho que envolver as pessoas para, tá bom, o plano é esse. E ter um feedback, escuta ativa, sabe? Vamos ouvir as pessoas, quem vai executar. As pessoas que estão na ponta, né? Que estão executando, né? Porque no final, aquilo que nós, como gestores, definimos, bom, então tá, então no processo A, nós vamos fazer X. Quem vai fazer não sou eu, quem vai fazer é uma pessoa que na rotina de trabalho dela, ela vai fazer aquilo 25 mil vezes. Então, por que eu tenho que ir numa planilha, clicar, ou eu tenho que ir em outro Word, escrever, depois volta? Por que eu não posso fazer para facilitar esse trabalho? Então, eu gosto muito dessa coisa de co-criar. Eu gosto muito de envolver as pessoas. Eu gosto muito de ter propósito. As pessoas que trabalham comigo, elas precisam entender o porquê que a gente está ali. O porquê, e até envolvendo cada marca, né? Porque às vezes essas multinacionais, nós temos muitas marcas. Mas por que uma marca tem uma estratégia de comunicação de uma forma e a outra marca tem outra forma de se comunicar, de interagir, o público é outro. Então, como que eu, sentada numa cadeira, eu gerencio processos para marcas distintas, com pessoas numa diversidade hoje, né, no mundo VUCA, sem conversar, sem se conectar. Então, um pilar muito importante que eu vejo é isso, é pensar, sim, no que tem que ser feito, e isso dá muito trabalho, porque quando você começa a perguntar a opinião das pessoas que trabalham com você, vão vir opiniões diferentes, vão vir opiniões que não faz sentido, porque pela verba que a gente tem não dá para fazer, porque tem hora que alguém quer que tenha um drone, né, que, o drone vai e olha lá o que acontece. Não, e não tem grana, e não tem recurso, não tem como executar. Mas eu acho que ouvir, dar as devolutivas do porquê que não vai dar, tem que ir por um caminho menos, né, de menos investimento, mais investimento, enfim. Mas acho que essa coisa da cocriação, envolver as pessoas e estudar, acho que é muito estudo. A gente tem que estudar muito bem as marcas que estão envolvidas no contexto. E eu acho que as pessoas do telemarketing também precisam ser orientadas. Muitas pessoas criticam o saque, é muito ruim, nossa, liguei. Mas às vezes eu acho que a gente que está por trás, num background, dando treinamento para essas pessoas, a gente tem que treiná-los, tanto nessa questão de valores, da companhia, o que a gente presta, a gente quer cuidar das pessoas, então essas pessoas têm que cuidar das pessoas. Exato, elas têm que passar isso para o consumidor. Elas têm que ter o valor de tudo aquilo, das marcas e da companhia muito forte, e elas precisam ter treinamentos de como lidar com as situações difíceis. Sim. Porque eu aprendi depois de meses sentado ali, errando vou tentar de outro jeito. Então, os treinamentos, às vezes, eu sinto que a gente foca muito no conteúdo técnico, numa composição de produto, numa promoção, mas e se sai da curva, sabe? Eu acho que essa coisa da matriz de risco, eu sempre pego os projetos para pensar quais são os riscos, quais são os temas polêmicos. Deixa eu pensar quais os BOs que eu posso ter que vir a resolver com o consumidor me ligando. Exatamente, tenta treinar as pessoas previamente. Não vamos cobrir tudo, com certeza os consumidores vão ser muito mais criativos do que esse processo. Mas vamos tentar cobrir o máximo de coisas para que as pessoas se sintam mais confortáveis. Com certeza. E falando de humanização, que foi uma palavra bem importante que você trouxe, considerando a sua trajetória, que começou como atendente de marketing, que você foi de telemarketing, né? Que você continuou seguindo a sua carreira nisso e hoje lidera um time sobre isso. O que nós, como consumidores, não conhecemos do que é a rotina de alguém que trabalha num saque? Que você comentou isso comigo, né? Enquanto a gente estava conversando antes, que eu, por exemplo, não sabia, né? O que é o controlezinho de cada passo da pessoa que está ali do outro lado da linha. Nos projetos que eu gerencio hoje, é uma coisa que eu tento, assim, ao máximo. Primeiro ponto, assim, tem muito, nesse mercado, tem muita empresa terceirizada. Então, e tem muitos consumidores que têm a consciência disso, porque eles já ligam fazendo menção, eu quero falar diretamente na empresa, porque eu sei que você está numa empresa terceirizada, porque tem muita mão de obra, então isso é de conhecimento, né? Tem muita empresa grande no mercado de telemarketing. Então, o fato de ser terceirizada, os recursos, as pessoas, elas são contratadas
para trabalhar um horário específico. Então, tem o mais frequente que a gente vê no mercado são 6 horas, tem 7 horas, tem 8 horas. Então, tem toda uma, né? Tá tudo regulado e tudo mais. E às 6 horas de trabalho, se você foi contratado para, por exemplo, um canal de atendimento ou omnichannel, que a gente chama quando você atende mais que um canal e tudo, o seu dia de trabalho gira em torno de chegada de demanda. Eu lembro até hoje do headset no ouvido e o apito dentro, né, dizendo que assim, ó, chegou um novo caso, vamos lá, chegou o próximo. E às vezes você mal terminou de concluir seu fone já chegou outro. Às vezes você está terminando uma conversa com o consumidor, ele desligou, se você não usar as pausas adequadas, já chega outro e você não terminou de registrar o anterior. É um nível de estresse muito elevado, não é, Ana? Muito elevado. E a gente ouve muito no mercado, assim, que gira em torno de 50%, 60% ou até mais, que os temas que chegam para essa equipe de reclamação, são problemas a serem resolvidos, né? Então, o nível de estresse dos consumidores que vêm conversar é, obviamente, com todo o seu direito, né, tão bravos com alguma situação. Então, essas pessoas, elas precisam ter... Tanto que nos saques mais... como a nova roupagem agora, e nosso tem um pouco disso, a gente adota práticas do tipo headset sem fio, para a pessoa poder, às vezes, estar numa conversa mais tensa, só tem que ouvir aquele consumidor andar um pouco, relaxar um pouco, puffs, plantas no ambiente. E eu construo muito isso junto, porque eu pergunto para eles o que a gente tem que fazer para o ambiente ficar um pouco menos, o que a gente pode fazer. Eu conheço projetos que tem videogame, então no momento de uma pausa almoço pode jogar um videogame. Então, o que a empresa pode fazer para diminuir um pouco a tensão, que ela é uma realidade né, na área. Exatamente. Pessoal, então, próxima vez que ligar para um saque, tá nervoso, tá com raiva, mas lembrar que tem um ser humano ali do outro lado, às vezes tá hora sem fazer xixi, tá lá com pressão, acabou de desligar uma ligação complicada. E, Ana, e só para exemplificar, tem alguma história de perrengue da sua época de atendimento que você pode compartilhar com a gente? Alguma que seja aí, né, que dê para falar no horário, porque deve ter tanto xingamento nos telefones. Tem algumas, assim, algumas não é nem, né? Enfim, tem histórias meio pessoais, tem pessoas que comentam coisas bem pessoais, mas eu acho que perrengue, assim, que eu posso compartilhar, o primeiro projeto, né, que eu atendi TV a cabo. E eu lembro, como se fosse hoje também, que a gente trocava, na época não era WhatsApp, nada disso, mas a gente meio que se conversava num sentido de, tá chovendo aí por aí? Não, porque dia de chuva para a TV a cabo, né? Então, imagina, pagou um filme, né? Um pay-per-view, aquela coisa toda. Então, era chover. E aí, a gente, às vezes, no escritório que a gente ficava, e aí você via o tempo fechando e falava, gente... Aí chovia, reclamação, literalmente. Muito. O volume aumentava muito, muito mesmo. Então, eu lembro que, assim, os meses que eu trabalhei no primeiro projeto, chover era sinônimo de muito trabalho. E você comentou também que teve uma vez um consumidor que ele ficou tão bravo que ele te ligou de volta. Como é que foi isso? Na verdade, como eu estava naquele primeiro mês pós-treinamento do primeiro projeto que eu não peguei tão bem, e teve a cabo também as faturas, assim, é uma complexidade matemática, sabe? Por que o pay-per-view... É uma loucura. E aí, caiu o sinal, por exemplo, eu não consegui assistir o filme todo, você tem um desconto. Então, assim, fatura para mim era um negócio super complicado de analisar. E aí teve uma conversa bem delicada, ele estava bem bravo, tinham várias questões a serem identificadas, explicadas melhor, que ele não estava entendendo na fatura dele. Eu tentei explicar, antes de explicar, eu liguei para o suporte, e aí a pessoa fica ali esperando, né? Então liga para o suporte, entende tudo. Aí depois que você entendeu aquela matemática toda... por isso que fica assim, tantas vezes um momento de espera no telefone. Você precisa de apoio, né? Você precisa de um suporte, alguém mais experiente fica ali à disposição de todo mundo só para ir dando as coordenadas. E aí eu fui para esse suporte pedir um apoio, e nisso voltei com ele para explicar, só que ele não gostou do fato em si. Eu expliquei certo, graças a Deus, mas assim, xingou, foi super mal educado, bravo mesmo, queria falar com a supervisora, e passei para a supervisora. E aí, no final, que a supervisora falou a mesma coisa que eu tinha explicado, passou tudo do mesmo jeito, e aí ele falou, eu queria falar com ela de novo. E aí, quando ele volta com ele, olha, eu queria te pedir desculpa. Ele estava bravo com a conta dele, né? O nervoso dele não era comigo.
E aí acho que ele percebeu que assim, pô, ela demorou, mas ela trouxe a informação. E aí ele volta, não nem desligou, assim, ele só pediu para a supervisora para voltar comigo. E eu lembro que aquele dia eu fui para casa, chorei muito, assim, muito. O que eu tô fazendo aqui? Não, é resiliência mesmo. E Ana, para a gente vir um pouquinho mais para o final agora da nossa entrevista, quero trazer perguntinha do pessoal de casa que está participando com a gente. E uma das perguntas é: você imaginava que fosse chegar onde chegou? Não imaginava. Quando eu comecei toda a trajetória, a minha cabeça sempre, eu nem sei. Hoje eu estou numa multinacional, gerenciando um projeto super legal. Pô, se a pergunta fosse até onde você vai, eu só tenho a certeza de que o que me trouxe até aqui, tudo que eu fiz para chegar até aqui, não é o que vai me mover para os próximos passos. Mas durante a caminhada, o que eu fui fazendo foi seguir em frente. Eu preciso aprender mais. Bom, agora tá pegando as reuniões em inglês. Eu preciso estudar mais inglês. Poxa, agora começamos a falar espanhol. Não pode ficar parado. Vamos fazer aula de espanhol. E assim eu vou me movendo. Não dá para ficar parada. E quando a gente fala dessa área em si, falar de tratar do consumidor, cuidar dessa relação com o consumidor no mundo, que a gente sempre fala dessa questão da palavra VUCA, né? Vulnerabilidade, a incerteza de tudo. Então, tudo isso que está no contexto de digital. Então, a gente tem que nós temos que nos manter sempre antenados e estudando. Então, é continuar sempre estudando e se aprimorando. Mas eu não imaginava. Não imaginava nem um pouquinho, né, Ana? E para a gente encerrar, eu quero que, além de todas as dicas que você já passou, tanto com a sua experiência, quanto esses toques finais que você já mencionou agora nessa última resposta, que dica que você deixa para alguém que ou está começando, igual você começou lá atrás, talvez sem tantos recursos, né? Você entrou numa multinacional sem ter lá o inglês, que é o mais comum, sem ter uma universidade de ponta no currículo, sem ter um intercâmbio feito. Então, você realmente chegou onde estava, que nem você imaginava, acho que talvez pessoas de fora também não imaginem. Então, eu queria que você desse duas dicas. Uma dica para quem está começando, que talvez não tenham os recursos ideais do que a média, e quero que você deixe uma dica para as empresas no olhar de contratação, considerando que você fugiu de uma regra, digamos assim, da etiquetagem padrão de aquisição, né, de pessoas, digamos assim. Eu acho que para as pessoas, a dica que eu deixo, eu falei algumas vezes, mas acho que é o segredo de tudo e é o que eu costumo estimular nas pessoas que trabalham comigo. Vou mandar o vídeo para eles assistirem, vou falar para eles comentarem aqui. Excelente. Porque qual é o ponto? A gente tem que estudar. Então, eu monto biblioteca, onde nos meus projetos eu sempre tenho bibliotecas com os livros que eu entendo que ajudam tanto no sentido motivacional, no sentido de aprimorar conhecimento, de entender novas práticas de mercado. Então, acho que assim, estudo contínuo. Não é porque eu fiz uma faculdade que assim, fechou, não preciso fazer mais nada. Não. Eu já estou estudando inglês há mais de 10 anos, espanhol há mais de 3 anos. E eu acho que assim, tudo se transforma, então a gente precisa também se manter num movimento de transformação e aprimoramento. Esse seria o meu comentário para as pessoas, somado à gratidão. E assim, para a gente seguir a nossa caminhada, a gente tem pessoas ao nosso redor a todo momento que o que nos cabe é ser gratos. Eu sou muito grata aos meus pais, à minha irmã, né, as pessoas que estiveram comigo por toda a trajetória, desde lá do começo. Sempre com inspirações, com palavras de conforto, com palavras de, suporte mesmo. Então, mesmo com todas as dificuldades que a gente tenha passado no caminho, fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou. Então, eu sou muito, muito grata, amo tê-los por perto. E meu marido hoje em dia, né? Eu já tô completando 10 anos de casada e eu não me imagino vivendo sem toda a parceria, toda a relação que a gente construiu juntos. O Éder foi fundamental, assim, durante a pandemia estudei, continuei estudando inglês, continuei estudando espanhol, então ele é muito presente, muito querido, então gratidão, acho que a gente tem que ser grato às pessoas. Eu gosto sempre dessa coisa, eu acho que a gente vibra
aquilo que a gente recebe do universo, desculpa, né? Aquela coisa de universo, energia. Mas você tem moral para dar a dica que você quiser, Ana Vieira. Eu acredito muito nisso, acredito muito. Acho que a gente tem que vibrar o bem para as pessoas, fazer o bem para quem a gente puder fazer, ter gratidão pelo mínimo que a gente conseguir alcançar. Eu consegui alcançar isso. Tem gente que não conseguiu se mover, você se movimentou, que legal. Seja muito, seja pouco, seja grato. Então, esses 2 pontos eu deixaria para as pessoas. Agora, as empresas, eu acho que a gente já vem ouvindo bastante no mercado, palestras, artigos, da tal diversidade, inclusão. Não vou falar para vocês que, não, foi super tranquilo, estou numa multinacional. Assim, tem muitos... Não vou me entrar no detalhe, até porque a gente já está na reta final da entrevista, mas... Soltando até foguetes na sua história final. Você tá vendo? Mas o ponto é assim, eu não sei muito o como, óbvio que se alguém soubesse, a gente já tinha resolvido essa situação, mas a diversidade tem uma riqueza, de uma riqueza, assim, eu contrato, para você ter uma ideia, nos meus projetos, sempre pessoas aposentadas, sempre pessoas de várias faixas de idade, de várias regiões do país, eu gosto muito disso, não é mentira, a pessoa do projeto pode pôr aí. Por quê? Porque a gente precisa pensar diferente para somar, né? Agora, como as empresas dão esses passos, é muito difícil trazer aqui a fórmula, sabe, Eli? Eu fico pensando aqui para tentar... Eu acho que talvez poderia se analisar esses currículos com outros olhares, trazer as pessoas, conhecer a trajetória das pessoas, conhecer a caminhada da pessoa, e talvez para essas pessoas o RH poderia ter um plano de desenvolvimento, que é o que eu falei, a gente joga o jogo um pouco abaixo daquele grupo que ele já tem o hábito de trabalhar. Então, como que a gente desenvolve a todo ano que tenham programas que tragam essas pessoas para a mesma régua, né? Talvez pode ser um caminho. Com certeza, não, e acho que só a discussão, só a reflexão também já faz a gente sair do lugar, né, Ana? Bom, eu quero te agradecer por você estar contando a sua história para mim, para todo mundo que está te assistindo. Eu acho que, assim, já tive, né, a oportunidade de estar ao seu lado em muitos desses projetos que você mencionou, e eu acho que é exatamente isso que você falou. Você não é uma pessoa que para no sofrimento, você está sempre se movimentando, tá difícil, tá bom, mas vamos sair do lugar. Então, eu quero te agradecer, acho que você é uma inspiração para todas as pessoas, essas 60 pessoas que você lidera, e para as outras pessoas que estão ao seu redor. Eu espero que a sua história toque muitas pessoas que estão aí assistindo, para que saiam do lugar, para que se movimentem, né, Ana? Porque parado, realmente não vão para lugar nenhum. Não, gente, vamos movimentar esse mundo maravilhoso. Obrigada pelo convite, super especial estar aqui com você, você é uma querida. E é isso, assim, espero que esses minutinhos juntos possa servir de inspiração para mais pessoas. Muito bom, obrigada, Ana. Um beijo. Beijo!